Neste canal, costumeiramente falo sobre boas práticas de governança no mundo empresarial, dando maior atenção aos aspectos relacionados a controles internos e a gestão de riscos. Hoje, porém, farei uma abordagem um pouco diferente. Aplicarei esses mesmos conceitos à análise de uma tragédia ocorrida na semana passada, quando uma jovem de 21 anos foi arremessada de uma ponte em Limeira, no interior de São Paulo, durante a prática de uma atividade de aventura conhecida como rope jump. Por incrível que pareça, a jovem foi lançada da ponte sem estar conectada à corda que deveria sustentar o salto. Quero demonstrar que princípios de controles internos, como segregação de funções, dupla checagem, definição de responsabilidades e utilização de checklists, não se aplicam apenas a bancos, empresas ou órgãos públicos. Esses princípios podem e devem ser aplicados em praticamente todas as atividades de nossas vidas, especialmente naquelas em que uma falha pode produzir consequências irreversíveis. Caso esses princípios elementares tivessem sido observados, esse acidente fatal não teria acontecido. Antes de prosseguir, quero deixar claro que o objetivo deste vídeo não é explorar imagens da tragédia, nem atribuir responsabilidade jurídica definitiva a qualquer pessoa. Essa responsabilidade será apurada pelas autoridades competentes. O objetivo é analisar os fatos já conhecidos sob a perspectiva dos controles, da gestão de riscos, da fiscalização e da prevenção. Porque quando uma pessoa é lançada de uma ponte sem estar conectada à corda, não estamos diante apenas de um erro individual, estamos diante do colapso completo do sistema de segurança dessa atividade. Para elaborar este vídeo, pesquisei nas redes sociais e no YouTube a respeito do assunto e encontrei vários vídeos de saltos dessa modalidade. Vou colocar aqui na tela. Eu chamo a atenção que já na entrada da ponte tem essa placa bem grande aí, alertando para perigo e, inclusive, alertando para o risco de morte. Então, todos os praticantes desse esporte, não, e nem sei se pode ser chamado de esporte, passam por esse alerta já ao acessar a ponte. Mas eu quero demonstrar para vocês aqui uma foto que tenha em detalhe o equipamento utilizado para realizar o salto. Vamos pegar essa foto aqui. Esse equipamento aqui, esses cinturões chamam arnés, né? Onde ele é preso tanto no abdômen quanto na cintura. A gente tem os mosquetões, né? E a gente pode ver que os dispositivos de segurança, eles têm a chamada redundância, tanto na corda quanto nos mosquetões. O que é redundância? É você ter dois equipamentos que funcionam de forma independente um do outro. Um exemplo clássico temos nos aviões comerciais, onde eles têm duas turbinas, com sistemas de alimentação e de controle totalmente independente. Então, se uma turbina falhar, a outra continua em operação. E o avião é projetado para voar com apenas uma turbina. Então, isso se chama redundância. E deixa eu tentar demonstrar que a corda é dupla. Deixa eu pegar outra foto que demonstre isso. São duas cordas. Então, se uma arrebentar, tem outra. Aqui dá para ver que são duas cordas. Vamos ver outra imagem. Aqui ó, dá para visualizar bem, ó. São duas cordas. Mas, incrivelmente, não foi por falha no equipamento, foi por não utilização do equipamento. E convenhamos, o equipamento que chamaria muita atenção, que é a própria corda que sustenta o salto. Eu vou colocar uma imagem aqui onde tem o salto na modalidade aviãozinho, que é esta aqui, ó, que a jovem que acabou se acidentando e falecendo, ela foi arremessada nessa modalidade de salto. O que chama muita atenção nesse acidente é que a corda no salto de rope jumping, ela fica presa no abdômen, na barriga. E incrivelmente ninguém percebeu que a corda não tinha sido conectada. Aqui temos mais um vídeo nessa modalidade de aviãozinho, que inclusive eu estava lendo a respeito. É uma modalidade que não é indicada para as pessoas que realizam o primeiro salto, que foi o caso da jovem que se acidentou. Era o primeiro salto dela. Enfim, é um erro bizarro, né? Porque a corda fica visível o tempo inteiro aqui. Aqui está o vídeo do acidente. Percebam que são três. Percebam que são três os responsáveis pelo arremesso da jovem. Aqui tem a filmagem de outro ângulo. Olha só. Eles levantaram ela. Fico me perguntando como esses dois operadores aqui do salto não identificaram que estava sem a corda. Que é um erro bizarro. E vocês reparem que ela estava segurando a câmera para filmar. Uma GoPro que sumiu do local.
Sempre que ocorre uma tragédia dessa natureza, a primeira reação é procurar a pessoa que cometeu o erro, ou as pessoas que cometeram o erro. Quem esqueceu de conectar a corda? Quem deveria ter feito isso? Quem deu o comando para o lançamento? Essas perguntas são importantes, mas sob a perspectiva da gestão de riscos, elas são insuficientes. Os seres humanos cometem erros. Podem se distrair, esquecer uma etapa, interpretar equivocadamente uma situação, sofrer pressão, agir com excesso de confiança ou presumir que outra pessoa já executou determinada tarefa. Uma organização verdadeiramente segura não constrói seu processo partindo da suposição de que ninguém jamais irá errar. Ela parte da premissa oposta. As pessoas podem errar. Por isso, o processo precisa ser estruturado para que um erro seja identificado e interrompido antes de produzir suas consequências. Então, a pergunta correta não é apenas quem esqueceu de conectar a corda. A pergunta mais importante é como esse esquecimento conseguiu atravessar todas as etapas da operação sem ter sido percebido por ninguém. E aí entra um dos principais conhecidos controles, que é a chamada segregação de funções. Em termos simples, significa evitar que uma única pessoa tenha controle sobre todas as etapas de uma operação crítica. No sistema financeiro, por exemplo, quem realiza determinada operação nem sempre pode ser a mesma pessoa que a autoriza. Quem cadastra um pagamento, por exemplo, não deve sozinho aprovar e liberar esse pagamento ou uma transferência. Isso reduz o risco tanto de fraude como o risco de erro. No Rope Jump, essa mesma lógica deve ser aplicada. Uma pessoa, por óbvio, deve ser a responsável por colocar os arnés, ou que são os cinturões, outra deve fazer a conexão com a corda, uma terceira deve realizar a verificação final independente, e somente depois dessa conferência deveria ser autorizado o lançamento. Por sinal, esse tipo de atividade deve ter mais de um nível de checagem, porque não basta ter 3 pessoas ali no local, porque elas não necessariamente representam 3 controles, pois caso as responsabilidades não estejam claramente definidas, pode ocorrer justamente o contrário. Uma pessoa presume que a outra colocou o equipamento, a segunda acredita que a primeira conferiu, a terceira imagina que se todos estão posicionados para o salto, então tudo já deve ter sido verificado. É o conhecido fenômeno da difusão de responsabilidades. Quando todos são genericamente responsáveis, existe o risco de que ninguém seja efetivamente responsável. Então, as funções têm que estar muito claramente definidas quem faz o quê. Outro princípio fundamental é a dupla checagem. Em uma atividade de risco extremo, uma única conferência não é suficiente. Depois que o primeiro operador realiza a conexão, o segundo profissional deve verificar de forma independente cada componente. E ele não deve apenas perguntar, está tudo ok? E também não deve aceitar apenas como resposta está. A conferência precisa ser visual, tátil e objetiva. O profissional deve tocar e verificar os cinturões, as fivelas, os pontos de conexões, os mosquetões, as travas, a corda principal e eventuais sistemas de segurança adicionais. E é bastante usual como um sistema de controles que existam checklists e isso não deve ser encarado como burocracia. Atividades como aviação, medicina, indústria, setores de alto risco geralmente utilizam listas de verificação justamente porque sabem que a memória humana ela é falível. Tem um outro fator que eu chamo a atenção, que pode ocorrer, que é a chamada normalização do desvio. Ela ocorre quando pequenas irregularidades ou atalhos começam a ser aceitos porque até aquele momento nada grave aconteceu. Um procedimento pode, por exemplo, deixar de ser registrado. Depois a conferência passa a ser apenas visual. Em seguida, alguém decide que não é necessário verificar novamente. Como os saltos continuam acontecendo sem acidentes, forma-se uma falsa sensação de segurança. E daí a equipe começa a acreditar que sua experiência é suficiente, e o improviso passa a ser tratado como prática normal. O risco não desapareceu neste caso, ele apenas ainda não se materializou. Até que em um determinado momento a combinação de falhas produz uma tragédia, como pode ter sido o caso. É por isso que organizações seguras não avaliam seus controles apenas pela ausência de acidentes anteriores. O fato de algo ter dado certo 100 vezes não significa que o procedimento esteja correto. Pode apenas significar que até aquele momento a organização teve sorte. E sorte não é controle. E aqui eu quero chamar a atenção para a responsabilidade do próprio participante. E eu trago essa reflexão aqui para atividades que envolvam alto risco. Na entrada da ponte, como vocês viram, tem uma grande placa alertando para o perigo e para o risco de morte. Quem decide participar de uma atividade como o rope jump sabe que está se envolvendo em algo muito perigoso, né? Então a pessoa aceita voluntariamente a altura, o medo, a queda livre e os riscos inerentes ao esporte. Mas é necessário fazer uma distinção fundamental.
Aceitar os riscos próprios de uma atividade radical não significa aceitar ser lançado sem estar conectado a uma corda. Então, a jovem havia contratado um serviço e a responsabilidade de instalar corretamente os equipamentos, conectar a participante, a corda e fazer todas as verificações eram dos responsáveis pela operação que estavam cobrando por isso. Então, eu não pretendo transferir à vítima a obrigação que era dos prestadores de serviço, mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de deixar um alerta importante para todos. Quando nossa vida depender diretamente de um equipamento, não devemos entregar totalmente a percepção da nossa segurança a terceiros. No rope jump, a conexão costuma ficar na parte frontal do arnés, próxima à cintura ou do abdômen, uma região que pode ser vista e tocada pelo próprio participante. Antes do salto, algumas perguntas muito simples podem ser feitas para você mesmo, né? Que está participando desse tipo de atividade. Onde está a corda que vai me sustentar? Eu já estou efetivamente conectado? Esse mosquetão aqui está fechado e travado? Existe uma segunda conexão de segurança? Os responsáveis vieram até mim e conferiram o equipamento? O participante não é obrigado, logicamente, a avaliar os cálculos, a resistência das ancoragens ou a configuração técnica de todo o sistema. Mas olhar, perguntar e exigir uma segunda conferência pode funcionar como uma última barreira de autoproteção. Contratar um profissional nos dá direito de confiar, mas não nos obriga a desligar completamente nosso senso de autopreservação. Outra questão que me chamou a atenção pesquisando sobre o assunto: em pelo menos 2 gravações publicadas na internet, adultos aparecem realizando saltos levando consigo crianças pequenas que aparentam ter entre 5 e 7 anos. Eu vou colocar aqui na tela. Perceba esse salto aqui, a criança está nas costas da moça que saltou. Aqui nesse vídeo está identificado como sendo um vídeo de que um dos instrutores que arremessou a moça é ele que está saltando aqui com uma criança. Enfim, apenas pelas imagens não é possível verificar tecnicamente como o sistema ali estava voltado para o salto com a criança. Mas as imagens levantam questões muito sérias. Existe uma idade mínima para participar? Existe um equipamento certificado adequado para crianças? Então, eu considero que a autorização dos pais isoladamente não encerra essa discussão. Uma criança dessa idade não possui capacidade para compreender plenamente o risco de morte envolvido numa atividade dessa natureza. Quando existem crianças envolvidas, a liberdade dos adultos de assumir riscos encontra limite, que é o dever de proteção. E esse dever não pertence apenas aos pais. Ele também alcança os organizadores e ao próprio poder público. Então, eu creio que isso deve ser algo que deva ser investigado pelas autoridades públicas, esse tipo de salto com crianças. Outro aspecto relevante é a situação da operação denominada entre cordas, que foi a que ocasionou essa tragédia. Segundo as informações levantadas até o momento, o grupo divulgava os saltos e cobrava dos participantes, reunindo uma equipe que utilizava essa marca para realizar atividades. De fato, consultando aqui no Instagram, a gente verifica que tem outras empresas que também atuam nesse ramo. Eu fiz uma pesquisa e não consegui identificar claramente se todas têm CNPJ e tudo mais. Mas é algo que eu acho que merece atenção, porque é uma atividade de alto risco e talvez não esteja sendo praticado de acordo com a legislação. E ser comprovado no caso que a Entre Cordas ela não tinha CNPJ e não estava cadastrado no Cadastur, que é as empresas que praticam atividades de turismo e de turismo de aventura, significa que uma atividade comercial com risco de morte estava sendo oferecida sem sequer possuir a formalização empresarial mais básica. Será que essa empresa emitia nota fiscal, assinava um contrato com os clientes, havia um seguro, as pessoas assinavam um formulário onde eram alertados dos riscos, havia alvará? Quem era juridicamente responsável pelo serviço? Quem mantinha os registros de aquisição, uso, inspeção e eventual descarte de equipamentos? Quem responderia patrimonialmente em caso de acidente? É importante dizer que possuir CNPJ isoladamente não garante a segurança do serviço. Então, um cadastro empresarial não comprova a competência técnica, qualidade dos equipamentos ou adequação dos procedimentos. Mas a ausência de identificação jurídica e formal torna a operação ainda mais obscura e dificulta a fiscalização, a responsabilização e a reparação dos danos. Uma marca estampada numa camiseta ou divulgada numa rede social não substitui a existência de um fornecedor legalmente identificado. Portanto, para quem gosta desse tipo de esporte radical e de aventura, fiquem atentos a isso.
O que diz a legislação do turismo a respeito disso? Tem a Lei 14.978 de 2024, ela modernizou a Lei Geral do Turismo. Ela reforçou que atividades turísticas devem ser planejadas, ordenadas, monitoradas e prestadas de forma segura. A legislação fala em qualidade, eficiência, segurança, capacitação dos profissionais, estabelecimento de padrões e fiscalização dos prestadores. A lei não menciona expressamente o rope jump. Entretanto, o decreto que regulamenta a Lei Geral do Turismo define o turismo de aventura como aquele relacionado a atividades recreativas e não competitivas que envolvem a aventura. Então, entre os exemplos apresentados estão o bungee jumping, o rapel, a escalada e a tirolesa. Então, a lista não é fechada. Pelas características do rope jump, principalmente quando há cobrança e organização profissional, existem razões para que ele seja analisado dentro deste regime. A regulamentação determina que os prestadores de atividades de aventura disponham de condutores qualificados, equipamentos adequados e informações claras sobre os riscos e as medidas de segurança. Também prevê documentos de ciência e responsabilidade e oferta de seguro relacionado à atividade. Mas um termo assinado pelo participante não elimina a responsabilidade do prestador. O cliente pode reconhecer os riscos inerentes ao salto. Isso não significa que tenha concordado em ser lançado sem corda, como foi o caso. Da mesma forma, a placa alertando para o risco de morte não substitui profissionais capacitados, equipamentos adequados, dupla checagem e checklist. E é essencial nesse tipo de atividade que haja um plano de emergência e, sem dúvida, fiscalização do poder público que parece não existia. Então, até aqui, eu falei da responsabilidade de quem executou o salto e de quem organizava a atividade. Mas existe uma terceira camada que não pode ser ignorada: o papel do Estado. Esse tipo de situação me parece um suco do Brasil, porque essa ponte do esqueleto era uma ponte da antiga rede ferroviária federal que foi construída levando nada a lugar nenhum. Então nunca foi utilizada, nunca entrou em operação. E o que chama a atenção é que os saltos não aconteciam escondidos. Então, eles eram saltos divulgados em redes sociais, vídeos publicados, como eu mostrei aqui, cobrança dos participantes, tem calendário de atividade, então, inclusive eu encontrei um calendário prevendo os saltos aí da ponte em agosto, por um dos grupos que realiza esse tipo de atividade. Por sinal, em 2024 teve uma ciclista que caiu da ponte e faleceu. Então, já tinha passado da hora do poder público atuar. Por que agora, depois do acidente, eles foram lá e interditaram a ponte? Precisa acontecer uma tragédia para depois o poder público atuar? Ficaram no jogo de empurra entre o governo municipal, o governo e o governo federal? Então fica a pergunta que é inevitável: como uma atividade comercial de risco extremo pode funcionar repetidamente numa ponte pública desativada sem haver fiscalização efetiva? Então não adianta depois da tragédia iniciar esse tipo de discussão sobre quem é responsável pela ponte. A Prefeitura de Limeira apontou responsabilidade da União. Os órgãos federais informaram que a atividade não possuía autorização. Então, essas discussões podem ser juridicamente relevantes, mas sob a perspectiva de gestão de riscos, ela também revela uma falha conhecida: a fragmentação de responsabilidades. A União pode dizer que não autorizou a atividade, o município pode afirmar que a estrutura não lhe pertence, os organizadores podem dizer que a prática ocorria por iniciativa privada, e outros órgãos podem alegar que não receberam denúncia formal. Enquanto todos discutem os limites de suas competências, o risco permanece sem responsável efetivo. O ponto principal não é apenas descobrir quem era o proprietário formal da ponte, é saber quais autoridades tinham conhecimento ou deveriam ter conhecimento de que uma atividade comercial de risco de morte estava sendo praticada naquele local. Quem deveria fiscalizar a atividade econômica? Quem deveria verificar a proteção dos consumidores? Quem deveria impedir o uso irregular desse patrimônio público? Quem deveria avaliar a participação de crianças nesse tipo de atividade? Quem deveria exigir a documentação dos responsáveis? Quem deveria interditar o acesso? Possivelmente, depois dessa tragédia, serão instaladas novas placas e barreiras e bloqueios. Estão falando até a implosão da ponte. Enfim, os órgãos públicos discutirão atribuições e poderão adotar providências, mas agora é tarde. A fiscalização que ocorre apenas depois que uma jovem perde a vida não é prevenção, é reação. E o que esse caso ensina para empresas e para a nossa vida? Primeiro, processos críticos não podem depender da memória ou da atenção de uma única pessoa. Segundo, atividades de alto risco exigem controles independentes. Terceiro, responsabilidades precisam ser claramente definidas.
Quarto, uma ação irreversível deve ser precedida por confirmação positiva de todas as condições de segurança. Quinto, a experiência não substitui procedimentos formais. Sexto, a ausência de acidentes anteriores não prova que o processo seja seguro. Sétimo, avisar genericamente sobre um risco não elimina a obrigação de controlar esse risco. O cliente não pode ser responsabilizado por uma falha técnica que estava sob domínio exclusivo do prestador de serviço. E, finalmente, controles preventivos precisam funcionar antes da tragédia. Depois do acidente, nenhuma investigação, indenização ou punição conseguirá recuperar a vida perdida. Esses princípios também podem ser aplicados às decisões do nosso cotidiano. Antes de realizar uma transferência financeira, confira o destinatário, o banco e o valor. Antes de tomar um medicamento, confira o nome, a dosagem, leia a bula. Antes de uma cirurgia, confirme o procedimento e o local do corpo em que será realizado. Antes de iniciar uma viagem, verifique pneus, combustível e itens de segurança. Antes de utilizar um equipamento de aventura, observe as conexões e peça explicações. Quando for uma decisão importante, peça que outra pessoa confira. Quando a consequência puder ser irreversível, não tenha vergonha de fazer uma pergunta aparentemente óbvia. Perguntas simples podem impedir erros enormes. A jovem que morreu na ponte do esqueleto não perdeu a vida em razão de um risco inevitável ou imprevisível do esporte. Essa tragédia demonstra por que controles internos não devem ser vistos como burocracia. A dupla checagem parece exagerada até o dia em que a primeira checagem falha. O checklist parece desnecessário até o dia em que alguém esquece a etapa mais importante. E a fiscalização parece dispensável até que uma atividade irregular produza uma vítima. Controles podem atrasar uma operação por alguns minutos, podem exigir documentos, podem gerar custos, podem incomodar pessoas experientes que acreditam não precisar deles. Mas controles existem para impedir que um erro humano se transforme em uma tragédia. A boa gestão de riscos começa antes do acidente, antes do prejuízo, antes da crise e, principalmente, antes que seja tarde demais. Eu sou Emerson Zanin e este é o canal Editando. Aqui procuro entender não apenas quem errou, mas quais controles falharam e o que pode ser feito para que os mesmos erros não voltem a acontecer. Reflitam sobre isso, fiquem bem e até a próxima.